Nós estamos vendo sobre resolução de inequações. E existe uma curiosidade sobre resolução de inequações que nós precisamos de estar bem atento. E é esse fato. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho o número 3 e aqui eu tenho o número 5. Aqui eu tenho o número menos 3 e aqui eu tenho o número menos 5. O que acontece? 3 é menor do que 5. E por sua vez aqui, menos 5 é menor do que menos 3. Agora olha o seguinte, se eu pegar essa desigualdade e multiplicar por menos 1, vamos ver o que é que vai acontecer. 3 vezes menos 1 fica menos 3. E 5 vezes menos 1 vai ser menos 5. Então, quem é maior? 3 ou menos 5? No caso, o menor é menos 5. E a desigualdade vai ficar desse jeito. Então, o que foi que aconteceu com a desigualdade? A desigualdade inverteu de valor. Aqui era menor que e aqui ficou maior que. O que é que eu estou tentando dizer? É que quando nós temos uma desigualdade e a gente multiplica pelo número negativo, no caso aqui foi menos 1, mas podia ter sido vezes menos 2, por exemplo, quando a gente multiplica por qualquer número negativo, essa desigualdade ela se inverte. Vamos ver um outro exemplo. Nós temos 2 e 4. Então, 2 é menor do que 4. Mas se eu multiplicar isso aqui por menos 3, olha como é que vai ficar. Isso aqui vai ficar menos 6 e isso aqui vai ficar menos 12. Só que menos 12 é menor do que menos 6. Então, a gente vai observar que quando nós multiplicamos por um número negativo, essa desigualdade ela se inverteu. Então, esse é o cuidado que a gente vai ter quando a gente estiver resolvendo inequações. Se nós multiplicarmos ou mesmo dividirmos por um número negativo, a desigualdade vai se inverter. Vamos resolver alguns problemas para ver como é que isso vai ficar. Então, resolvendo essa inequação, eu tenho menos 2 maior que 10. O x aqui vai ficar 10. E aqui eu vou dividir por menos 2. Quando eu vou dividir por menos 2, observa aqui que eu tive que dividir. Quando você divide por menos 2, você vai inverter a orientação do sinal. O que era maior que vai se transformar em menor que. É só isso. É só esse cuidado que a gente tem que ter. Quando nós dividirmos ou multiplicarmos por número negativo, inverter o sinal da desigualdade. Inverter o sentido da desigualdade. Isso vai ficar x maior que menos 5. Só isso. Então, contanto que x seja menor do que 5, essa desigualdade vai se manter. Vamos entender um pouquinho melhor essa lógica. Vamos pegar um número menor do que 5. Vamos ver aqui x igual a 6, menos 6. E substituir na fórmula. Eu tenho menos 2 vezes menos 6 maior que 10. Menos com menos dá mais. 6 vezes 2, 12, que é maior do que 10. Então, está ok. Então, contanto que o x seja menor do que 5, essa equação será verdadeira. O único cuidado que nós tivemos, diferente do que já temos feito anteriormente, é ter o cuidado para quando multiplicar ou dividir por número negativo, inverter o sentido da desigualdade, maior que ou menor que. Mais um exemplo. Eu tenho aqui menos 7 mais 2 maior que 10. Então vamos ter menos 7 mais 2 dá menos 5x maior que 10. X, nós temos aqui 10 e nós vamos dividir por menos 5.
dividido por menos 5. Como eu estou dividindo por número negativo, o sentido da desigualdade se inverte e vai ficar assim. É só esse cuidado que a gente tem que ter. Não é muita coisa, mas a gente tem que estar atento a esse fato. Se nós multiplicarmos ou dividirmos por número negativo, nós vamos inverter a desigualdade.